Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de matemática, ok? Essa aula é um pouco diferenciada, que é para a gente estar dando continuidade aos nossos procedimentos escolares, certo? Se vocês estão notando aqui, nós temos uma coisinha que nós já conhecemos aqui, certo? Que é uma potenciação. Isso aqui é bem claro para vocês, vocês já têm um conhecimento bem vasto sobre isso aqui. Só que o que a gente vai aprender dessa vez, certo? Agora nós vamos saber como que nós podemos estar calculando essas potenciações com bases com bases racionais, ou seja, bases de número formadas por números racionais e de expoentes sendo números inteiros. Isso aqui é um número inteiro, nós sabemos, mas temos os expoentes inteiros negativos também. Mais para frente, com o decorrer da aula, a gente vai vendo cada um desses casos. Aqui, ó, nós temos o básico, né? Isso aqui todos vocês conhecem. O 2 é o númerozinho que fica embaixo e se chama base. Esse 2 é a base, certo? O 3, que é o númerozinho que fica lá em cima, correto? Ele se chama expoente. Expoente. Vocês sabem disso. E o 8, que é o resultado da potenciação, se chama potência. Potência. Certo? Beleza, tia. Já lembrei. Temos a base, que é o númerozinho que fica embaixo, o expoente é o númerozinho que fica lá em cima, e a potência é quem fica bem aqui no resultado, é o resultado da nossa potenciação. Ótimo, beleza. O 2, que é a nossa base, qual a função do 2? A função do 2 é se repetir, certo? A função do 2 é a repetição. Só que a repetição do 2 não na forma de parcelas, ou seja, não é somando. O 2 ele vai se repetir numa multiplicação, certo? Vai ser um fator, vai ser 2, 2 e 2, certo? O 3 é a quantidade de vezes em que o 2 será repetidamente multiplicado. Então, o 2 vai ser multiplicado pelo próprio 2, pela quantidade de vezes que está indicado pelo nosso expoente. No caso aqui, o expoente é 3, então nós teríamos 2 vezes 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Portanto, 2 elevado ao cubo. Lembrando que o 3, ele tem um nomezinho específico, ele se chama cubo. Então, 2 elevado ao cubo é igual a 8. Continuando, certo? 2 elevado ao cubo é igual a 8. Ótimo. Tia, e esses 3 exemplozinhos que você colocou aqui? Esses 3 exemplos são para a gente lembrar quando uma base ela é elevada ao expoente zero, quando uma base qualquer, diferente de zero, é elevada a expoente 1 e quando a base é 10. São 3 tipos, né? São 3 curiosidades que a gente tem sobre a potenciação que a gente tem que deixar um pouco claro, porque às vezes confunde um pouquinho, certo? Lembre-se, isso aqui é regra e não foge, ou seja, não tem exceção, tá bom? Observe. Todas as vezes, toda e qualquer base, que é o númerozinho que fica embaixo, qualquer base elevado a zero, o resultado da minha potenciação é 1. Tá bom? Toda vez que vocês encontrarem, pode ser o número que for, pode ser um número enorme. Se ele tiver elevado a zero, se for toda uma expressão dentro de um parêntese ou toda uma expressão dentro de um colchete, qualquer coisa, se tiver toda a expressão elevada a zero, você já pode colocar lá o resultado 1.
tá bom? Base elevado a zero, resultado 1, sempre. Base elevado a expoente 1. Toda vez que eu encontrar um númerozinho, uma base elevada a expoente 1, o meu resultado será a própria base. No caso aqui, a base é 91. Então, eu tenho 91 elevado à primeira potência. Portanto, o meu resultado é a própria base. 91. Ok? E no caso de potência de base 10, olha só o que a tia está falando. Base 10 e não expoente 10. Base 10 elevado a qualquer que seja o expoente. Olha só. Tem uma táticazinha. O que eu vou fazer, tia, para dar esse resultado? Aqui é simples. Se a base é 10, eu já escrevo 1 aqui no meu resultado. Certo? Tia, e vai ser 1? Não. Aí a gente volta lá. Quem é o expoente? O expoente é 5. Ah, então vamos adicionar quantos zeros, tia? 5 zeros ao meu resultado. Ok? Isso acontece quando a base é 10. Ah, então, tia, se aqui o expoente fosse 7, aqui teria 7 zeros. Se o expoente aqui fosse 20, tia, tinha 20 zeros aqui nesse número, tá bom? 20 zeros. Então, voltando. Base é quem está embaixo. Expoente é o númerozinho que fica em cima. E potência é o resultado da potenciação. Ótimo. A base é quem se repete em forma de fator, ou seja, a base é multiplicada por ela mesma. A quantidade de vezes que indica é o expoente e o resultadozinho, tá? É a potência. Ótimo. Algumas ressalvas? Todo número elevado a zero é 1. Qualquer número elevado a zero, o resultado é sempre 1. Base de expoente 1. Base de expoente 1, o resultado é sempre a própria base. Então, a base é só repetir, ok? Base 10, certo? Potências de base 10. O meu resultado terá a mesma quantidade de zeros indicadas pelo expoente. Lembrando sempre de colocar o númerozinho 1 na frente, tá bom? Relembrado disso, vamos para o que realmente nos interessa. Olha só. Potenciação com números reticências. Tia, quais são os números? Nesse caso, será a potenciação com números inteiros. Tá bom? Vamos relembrar de novo o que é um número inteiro. Um número inteiro, gente, são aqueles números completinhos, tá? O nome já tá dizendo, é inteiro, ou seja, é completinho, não é quebradinho, não é fração e não é decimal, tá bom? Nós temos os números inteiros, certo? Os números inteiros são todos aqueles números completinhos e eles são positivos e negativos, tá bom? Olha o que nós temos aqui, ó. Números inteiros positivos e negativos. Os expoentes, ó, aqui também são números inteiros, porque todos são positivos, tá certo? Então, a gente vai só relembrar um pouquinho também, tá? Do que a gente já conversou sobre, mas a gente vai dar aquela breve reforçada, que é pra gente também não ficar aéreo, ok? Vamos lá. A base é aquele númerozinho que está embaixo, ó. Então, a base aqui é o mais 4. E o expoente aqui é o 3. O 3 recebe um nomezinho especial, é o cubo. Então, nós temos mais 4 elevado ao cubo, tá certo? Bem, tia, a base é quem se repete. Ótimo. O expoente é a quantidade de vezes. Perfeito. Então, vamos lá. Vai ficar como, tia? Mais 4 vezes mais 4
vezes mais 4, que vai ser igual. Agora, observem aí. Esses pontinhos, vocês sabem que são a multiplicação. Então, por favor, meus amores, não cometam o erro de multiplicar 4 vezes 3, porque não é assim. É a repetição do fator. E o fator aqui é a própria base, tá bom? Então, é 4 vezes 4 vezes 4. Notem que a minha base, ela é positiva, tá bom? Então, se minha base é positiva, não me interessa quem será meu expoente. O meu resultado, ele será positivo também, tá bom? Sempre que a base for positiva, o resultado sempre será positivo, certo? Sempre será positivo. Então, observe. Eu vou multiplicar agora, ó. 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 é 64, certo? Então, observe. A base é positiva, o expoente é ímpar, mas isso aqui não vai interferir na minha condiçãozinha do resultado. Se a base é positiva, o resultado sempre será positivo. Diferente de uma base negativa, tá bom? Observe, quando a base for negativa e o expoente for ímpar, meu resultado vai ser negativo. Quando a base for negativa, mas o meu expoente for par, for um número par, o meu resultado será positivo. Vamos descobrir aqui por quê, tio? Vamos sim. Ó, base é quem se repete, então é o menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Tia, só 3 vezes, né? Porque o expoente é o 3, o expoente é um cubo, tá certo? Agora, observem o que a tia falou anteriormente, ó. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Simples assim. Porque, tia, ó, menos e menos, certo? Sabemos que sinais iguais é positivo, menos e menos é mais. O maisinho e o menos, menos, já que mais e menos são diferentes, portanto, negativo. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, tia, 27. Tá bom, meus amores? E olha só o que acontece quando o expoente é par. Minha base é negativa, o meu expoente é par. O resultado vai ser positivo. Agora, observem, ó. Menos 5 vezes menos 5. Lembrando que não é 5 vezes 2. É 5 elevado ao 2. E o 2, ele tem um nomezinho também especial, quadrado. Então, é menos 5 elevado ao quadrado. O quadrado é par. Automaticamente, o meu resultado não será mais negativo, será positivo. Porque menos e menos são iguais e sinais iguais, resultado positivo. 5 vezes 5, 25, certo? Continuando. E eu falei lá no primeiro exemplo, ó, sobre o sinal positivo. O sinal positivo, o expoente dele não vai importar, porque o resultado sempre será positivo, certo? Então, aqui nós já sabemos que o nosso resultado é positivo. Mais 7 vezes mais 7. Sinais iguais, ó. Positivo. 7 vezes 7,
49. Tá bom, meus amores? Então, só recapitulando, ó, base positiva, resultado positivo. Base negativa, se o expoente for ímpar, resultado será negativo. Base negativa de expoente par, o resultado será positivo.